Boa tarde a todos, que a paz de Jesus nos envolva e nos fortaleça. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, pronunciando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O texto escolhido para o dia de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. O capítulo é o 5, Bem-aventurados os aflitos. O item é o 18, é uma mensagem do Espírito Lacordaire, em Revre, 1863. O bem e o mal sofrer. Este capítulo, Bem-aventurados os aflitos, faz parte do Sermão do Monte, onde foi pronunciado por Jesus em Cafarnaum, dirigido a todas aquelas pessoas que o seguiam, né? E em Bem-aventurados aflitos, Jesus exaltava aos homens que sabem passar pelo sofrimento sem revolta, sem lamentações, sem culpar aos outros ou às situações pelos seus males. Então a gente vai passar para a mensagem referida, o bem e o mal sofrer. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações se vos falta a coragem. A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sob uma fé viva na bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se coloca um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. E aí Lacordaire faz uma comparação com a vida de um militar. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede como militar, e não desejais um descanso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta.
Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, em que algumas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento, pois aquele que se manteria firme diante de um inimigo poderia fracassar sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensa para esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso. E quando chegardes a dominar os ataques de impaciência, de raiva ou desespero, podeis dizer com justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode se traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o descanso. E complementando essa mensagem de Lacordaire, vamos nos lembrar dos dizeres do apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 7, em sua primeira carta aos Gálatas, onde ali ele se refere: não se iludam, pois com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. E esses dizeres, eles não só se referem àquilo que fazemos aos outros, mas àquilo que nós semeamos em nossas mentes. E a gente sabe que o solo da nossa mente é muito fértil. Para complementar esta mensagem de Lacordaire, eu trouxe do livro Encontro Marcado pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, uma mensagem que se chama Aflição Vazia, onde aborda o tema do problema da ansiedade. Então, nós perguntamos, o que seria uma ansiedade? A ansiedade é uma preocupação excessiva e persistente, caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, como se uma coisa ameaçadora nos fosse acontecer. Então vamos ao tema de Emmanuel a respeito dessa aflição vazia. Ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente em favor de nós mesmos. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. No passado e no presente, instrutores do espírito
e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra esta nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Emmanuel aí faz uma comparação com um aluno que vai passar por uma prova, mas com a consciência tranquila de que fez o melhor. Vamos lá. Aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila. Se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima na condição de malfeitor, decidido a subvertê-la ou dilapidá-la. E assim como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Tensão à face de possíveis acontecimentos lastimáveis é facilitar-lhes a eclosão, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. E tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem necessário ao reajuste das energias, que desastres ou erros hajam desperdiçados. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos. E evitemos semelhante desgaste, empregando em nosso trabalho nobilizante os minutos e as horas que muita vez, inadvertidamente, reservamos à aflição vazia. Lembremo-nos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em bases de equilíbrio, entregando-nos a elas entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão não substitui esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. E façamos isso, não apenas por amor aos que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce de nossa invigilância, para asfixiar-nos a alma, ou arrasar-nos o tempo sem qualquer razão de ser. E para finalizar, nós vamos encontrar em Mateus,
no capítulo 6, versículos 33 e 34, palavras de Jesus referentes a esse tema. Então vamos lá. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E assim nós finalizamos o estudo de hoje, desejando a todos muita serenidade, muita paz, muito equilíbrio, muita força de vontade em disciplinar a nossa mente, os nossos pensamentos. E vamos encerrar com a prece do Pai Nosso, elevando sempre o nosso pensamento, pedindo muita coragem, esperança para toda a humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Ótima semana para todos. Muita paz. Boas tardes. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos ler um trecho da Revista Espírita de 1865, de Pascal, sobre a verdade. Na verdade, são longos trechos em várias edições, em que essa que eu estou lendo aqui é uma síntese, para que a gente possa refletir melhor. Então vamos lá. A verdade, meu amigo, é uma dessas abstrações para as quais tende o espírito humano incessantemente, sem jamais poder atingi-la. É preciso que ele tenda para ela, pois é uma das condições do progresso. Mas sua natureza imperfeita, e é só por isso que ela é imperfeita, não poderia alcançá-la. Seguindo a direção que segue a verdade em sua marcha ascendente, o espírito humano está na rota providencial, mas não lhe é dado ver o seu fim, o seu termo. Compreender-me-ás melhor quando souberes que a verdade é como o tempo, dividida em duas partes, pelo momento inapreciável que se chama o presente, a saber, o passado e o futuro. Então, para Pascal, o tempo é dividido em dois, passado e futuro, e quem divide esse tempo é o presente. Assim também há duas verdades, a verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa é o que é, a verdade absoluta é o que deveria ser. Ora, como que deveria ser, sobe por graus até a perfeição absoluta, que é Deus, segue-se que, para os seres criados e seguindo a rota ascensional do progresso, só há verdades relativas. Mas por quê? Mas porque uma verdade relativa não é imutável, não é menos sagrada para o ser criado.
né? Então o que ele quer dizer é que, apesar de termos verdades relativas e absolutas e só nos cabe as relativas, né? Isso não tem não é menos importante para nós, né? Apesar de serem relativas. Vossas leis, vossos costumes, vossas instituições são essencialmente perfectíveis e por isso mesmo imperfeitas, mas suas imperfeições não vos libertam do respeito que lhe deveis. Não é permitido adiantar-se ao seu tempo e fazer leis fora das leis sociais. A humanidade é um ser coletivo que deve marchar, se não em seu conjunto, ao menos por grupos, para o progresso do futuro. Aquele que se destaca da sociedade humana para avançar como criança perdida para verdades novas, sofre sempre em vossa terra a pena devida à sua impaciência. Deixai aos iniciadores, inspirados pelo Espírito de verdade, o cuidado de proclamar as leis do futuro, submetendo-vos às do presente. Deixai a Deus, que mede vosso progresso pelos esforços que houverdes feito para vos tornardes melhores, o cuidado de escolher o momento que ele julga útil para uma nova transição. Mas não vos subtraiais nunca a uma lei, senão quando ela for derrogada. Porque o Espiritismo foi revelado entre vós, não creiais num cataclisma das instituições sociais. Até esse dia, ele realizou uma obra subterrânea e inconsciente para aqueles que eram seus instrumentos. Hoje, que ela aflora ao solo e chega à luz, a marcha do progresso não deve deixar de ter uma lenta regularidade. Desconfiai dos espíritos impacientes que vos impelem para as vias perigosas do desconhecido. A eternidade que vos é prometida deve levar-vos a ter piedade das ambições tão efêmeras da vida. Sede reservados a ponto de frequentemente suspeitardes da voz dos espíritos que se manifestam. Lembrai-vos disso. O espírito humano se move e se agita sob a influência de três causas que são a reflexão, a inspiração e a revelação. A reflexão é a riqueza de vossas lembranças, que agitais voluntariamente. Nela o homem encontra o que lhe é rigorosamente útil para satisfazer as necessidades de uma posição estacionária. A inspiração é a influência dos espíritos extraterrenos, que se mistura mais ou menos às vossas próprias reflexões para vos impelir ao progresso, e a ingerência do melhor na insuficiência da passagem. É uma força nova, que se junta a uma força adquirida, para vos levar mais longe que o presente. É a prova irrefutável de uma causa oculta que vos impele para a frente, e sem a qual ficareis estacionários, porque é regra física e moral que o efeito não poderia ser maior que a sua causa, e quando isso acontece, como no progresso social, é que uma causa ignorada, não percebida, juntou-se à causa primeira do vosso impulso. A revelação é a mais elevada das forças que agitam o espírito humano, porque ela vem de Deus e só se manifesta por sua vontade expressa. Ela é rara, por vezes mesmo inapreciável, algumas vezes evidente para aquele que a experimenta, a ponto de sentir-vos involuntariamente tomado de santo respeito. Repito que ela é rara e ordinariamente dada como uma recompensa à fé sincera, ao coração devotado, mas não tomeis como revelação tudo quanto vos pode ser dado como tal. O homem exibe a amizade dos grandes, ele exibe a amizade dos grandes. Os espíritos exibem uma permissão especial de Deus, a qual muitas vezes lhe falta. Algumas vezes, eles fazem promessas que Deus não ratifica, porque ele sabe o que é e o que não é preciso. Eis, meu amigo, tudo quanto te posso dizer sobre a verdade.
Humilha-te ante o grande ser, pelo qual tudo vive e se move na infinidade de mundos que seu poder rege. Pensa que, se nele se acha toda a sabedoria, toda a justiça e todo o poder, nele também se acha toda a verdade. Muito bem, interessantíssima essa colocação, né? Por quê? Porque em todos os pensamentos, em todas as escolas filosóficas, um dos objetos de busca para cada pensador, para cada filósofo, para cada corrente de pensamento, é justamente a verdade. Então, cada filosofia, né, poderíamos dizer, cada ética de algum filósofo apresenta a sua versão sobre a verdade. E curioso que ninguém define a verdade exatamente, mas sim é um objeto de busca, exceto o próprio Cristo, que em João 14,6 colocou expressamente: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele foi muito claro sobre a própria definição da verdade, né? O caminho da verdade. Eu sou a verdade, né? Quer dizer, o cristianismo é a verdade, a moral cristã, que é a moral divina, é a verdade. E o Consolador prometido, que é o Espiritismo, né, se apresenta através do quê? Do Espírito da verdade, o Espírito de verdade, a preposição aí, né, cada um adota como, né? O Espírito verdade, alguns até tratam como Espírito verdade. Então, basicamente, o que Pascal coloca? Que nós temos verdades que podemos entender, né, que são essas verdades relativas, né? E existe a verdade absoluta, aquele modelo, aquele gabarito, aquele padrão. A verdade, ela tem algumas características importantíssimas. Primeiro, que não convém que a gente adote o discurso de que cada um tem a sua verdade. Não. Cada um tem a sua interpretação da verdade, ainda que relativa. Porque a verdade é universal, atemporal, ela não é individual, né? E aqui eu vou destacar um trecho do livro Introdução à Filosofia de Herculano Pires, em que ele coloca claramente: a verdade não pertence a ninguém em particular, a nenhum profeta, messias ou vidente. É um patrimônio comum ao alcance de todos os que se esforçam para descobri-la. A revelação é coletiva. Em outro parágrafo, né, nenhum indivíduo transformado em representação coletiva e nenhum colégio de iluminados, por sabedoria infusa, pode decretar a verdade. Então, o que significa isso, né? Que a verdade é divina, a verdade é de Deus, né? O que temos são interpretações sobre as verdades relativas que nos cabem de acordo com o nosso grau de consciência, né? Esse grau de consciência nos coloca em sociedade, como bem coloca o Livro dos Espíritos. Então, temos uma verdade relativa comum referente ao nosso estágio evolutivo, né? E cabe aos espíritos, né, emissários da verdade avançar a humanidade, né? E é interessante que aqui ele coloca esses três conceitos que já também discutimos, né? Os pensamentos, eles têm basicamente três fontes, né? As reflexões, né? As inspirações ou induções e as revelações. Então, reflexão é o que nós já trazemos dentro de nós. É o resultado de todas as nossas experiências, quem somos, é o que somos, né? As inspirações, as induções, o que ele chamou de espíritos extraterrenos, né, na verdade, são os espíritos que nos induzem a pensar diferente, gerando um conflito entre nós, né, que é essa discussão íntima que fazemos entre o certo e o errado, a verdade e a não verdade, né? Então estamos discutindo entre nós, é a hora que a cabeça está fervendo, né? O que é isso? É um diálogo, né, entre nós, com as nossas reflexões, o que trazemos, e os espíritos que estão nos inspirando,
né, a agirmos numa dialética, num diálogo aí, numa síntese diferente. É a hora que nós avançamos intimamente, né? Então somos induzidos a avançar pessoalmente por esses espíritos que cuidam da nossa evolução, né? Eles vão nos tirando da reflexão para subirmos um degrau, né? E aí adquirimos uma nova verdade relativa e assim sucessivamente a caminho dessa verdade absoluta, da qual nós não chegaremos nunca ao final, né? E por fim, a revelação, né? Que é aquela ligação direta com Deus, em que ele revela os seus pensamentos direto ao ser criado, né? Pascal, particularmente, passou por isso. Pascal era um matemático, era genial, já adolescente já fez trabalhos em física, em matemática, e depois de passar por um transe, né, uma revelação, ele se dedicou ao estudo da religião, do catolicismo, né, e a filosofia. E, obviamente, acabou trazendo, já como encarnado, uma série de informações, né, a respeito de fé, né, aquilo que a gente já comentou para Pascal, né, a gente atinge a fé através do coração, né? Nós falamos com Deus através do coração. Não é a razão quem fala com Deus, é o coração. A isso denominamos fé, né? Então, é um espírito que, mesmo quando encarnado, teve toda uma dedicação à filosofia religiosa, né? Não como católico necessariamente, mas diretamente com Deus. E isso demonstrou a sua participação expressiva na Revista Espírita, né? Em que ele tem vários capítulos aí discutindo sobre esse termo. O que também nos coloca, né, que não devemos acompanhar, seguir, acreditar, né, em tudo que nos passa, né? Nós temos que ter uma régua, né, um cânone, né, uma régua para medir o que nos vem. Acontece que nós não dispomos de ferramentas dessas réguas para avaliar se é certo, se é errado, se é assim, se é assado, né? Então, o que nós nos reportamos? A mantermos e alimentarmos a nossa fé, a busca na verdade absoluta, né? Através direto com Deus, através do nosso diálogo com Ele. E o diálogo com Deus, como Jesus nos ensinou, é através da prece, né? Através da elevação dos pensamentos. Prece não é só Pai Nosso, é qualquer momento em que você leva o pensamento a Deus, dirige a Ele os seus pensamentos e pratica aquilo que Ele espera de você. Tudo bem? Então, o tema não é simples, eu juntei aí, surgirão várias dúvidas que nós podemos rediscutir posteriormente, na medida que haja o tempo aí disponível, como está existindo, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade do momento histórico que vivemos, de podermos colocar em prática aquilo tudo que aprendemos nos últimos anos, né? De uma forma bem direta e segura, em todos os que nos rodeiam, da família até o próximo na calçada, ou em outro país, ou em outras circunstâncias, quer seja através das nossas mãos, quer seja através dos nossos pensamentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas,
assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos. Até a próxima oportunidade.